Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. É sempre com muita alegria que nos encontramos aqui entre amigos, estudantes da doutrina espírita, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos desse livro, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Lembramos que a reunião está sendo gravada, para ser depois publicada no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. E o estudo é dividido em duas partes, pelo tempo do aplicativo, né? Depois que terminar o primeiro link, a primeira reunião, nós vamos passar para o segundo link. Agora eu vou pedir para que vocês desliguem, né, o áudio, para que a gente possa fazer nossa oração inicial e depois começar. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Querido Jesus, mestre, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser aprendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje com o seu amparo. Graças a Deus. Então, vamos prosseguir, para a gente aproveitar e começar logo para ter mais tempo de nossos comentários, né? Vou partilhar a tela aqui com vocês do resumo que eu fiz. Então, nós estamos aqui agora no capítulo 14. Hoje eu estudo 16, o nome do capítulo, Planejamentos e Visita Superior. No final do capítulo 13, o Spinelli informou que no dia seguinte ia ter uma reunião com os membros de diversos grupos espalhados pelo país, né? Então, Miranda vai começar esse capítulo 14 dizendo que eles estavam aguardando a reunião com uma expectativa, né? E que a misericórdia do Senhor determinara que essa se fizesse em caráter de urgência, essa reunião, né? A fim de que os processos de sofrimentos fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que, na união dos dois estados de vibração entre os reencarnados e os desencarnados, a ação do bem se faz constante e imediata. E agora ele vai dar o velho conselho de sempre. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor, porém atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Então, a gente já sabe, isso aqui vai ser falado o tempo todo, que nós temos sintonia com a fonte de amor e a prece como instrumento. E a gente consegue seguir em frente, né? O dia surgira abençoado pelo sol forte em nossa área de trabalho. E a instituição, desde cedo, estava em atividade. Dos dois planos da vida chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal, com os seus tenazes de violência, que intentavam romper as defesas espirituais da instituição e penetrar na sua intimidade para gerar dificuldades e aborrecimentos. Então, eu sublinhei aqui defesas espirituais da instituição, porque eu vou trocar agora rapidinho aqui trocar de tela, para vocês verem um outro trabalho que eu peguei, eu tirei da live. Vocês estão vendo aqui o retratinho aqui em cima, essa aqui é a Jussara, apresento para vocês. Eu printei a tela da live do grupo da Sueli Caldas, que a Jussara, essa daí, ela sempre coloca muitas fotos, que eu não consigo descobrir de onde é que ela tira. Isso aqui ela prepara, né? Pelo que eu vejo, ela prepara as fotos junto com um slide. E aqui ela vai sobre essa história das defesas, né? Desses ataques que tem, quais são os aparelhos que eles usam. Ela começou só para explicar, para quem não conhece muito, as colônias espirituais que existem, né? Tem os socorristas, que visam atender e amparar os desencarnados presos, de alguma forma, aos seus dramas pessoais, as correcionais, para atendimento aos suicidas, aos toxicômanos e aos todos os espíritos grandemente comprometidos por vícios ou crimes. E tem as colônias de estudo, desenvolvimento das artes, pesquisas no autoconhecimento e científicas. Aqui nós vamos ver agora um desenho lindo do nosso lar. Nosso lar está no umbral, que muita gente esquece disso. Esses desenhos foi a médium Eigorina Cunha, que é sobrinha do Eurípides Barçanufo.
ela tinha deficiência, até uma deficiência física, e ela era uma médium que se desdobrava muito, e ela também foi lá e viu, ela desenhou olhares, tem vários livrinhos, e o Chico Xavier, quando olhava, porque os dois visitaram nosso lar, né? E confirmava tudinho. Então, essa é uma das vistas do desenho que a gente vê, que é lindo. Mas eu vou passar para vocês, não está aqui não, vou passar para vocês um link de onde vocês vão ver a historinha mostrando todas as fotos. Está no YouTube um videozinho pequeno, uns 10 minutos, com todas essas fotos. E aí vai mostrar que também nesses locais tem essas barreiras, esses locais esses equipamentos para defesa, que ele estava falando, Miranda falando lá, né? Aqui ela tem uma foto também do André Luiz no umbral, só para mostrar o tipo de espíritos, né? Espíritos desfigurados, deformados, né? Animalizados, que existem nessa região. Aqui está uma dizendo que é o André Luiz, mas é lógico, é uma figura. E colocando aqui o tipo de espíritos, para a gente ver que também são os mesmos que vão aparecer para atacar as instituições. E aqui a primeira referência que ele fala é no nosso lar, que tem esse portão, que é a Narcisa, que é a enfermeira, que cuidava, né, de instruir o André Luiz, né? Ela chega no portão, tem uma mulher chamando, pedindo ajuda. Essa mulher que está aqui mostrando de esfarrapo, né, tipo uma mendiga, cheio de... Vocês veem que ela está cheia de bolinha em volta dela, né? E aqui vai explicar. A Narcisa notou, porque ela estava pedindo ajuda, mas ela não abriu o portão. E quando ela viu, ela olhou que essa mulher, com esse tudo em volta, ela não tinha como ela atender. Aí ela vai chamar o guarda lá, um sentinela, e ele vai falar com ela. Olha bem, Narcisa, presta atenção. Então, a Narcisa notou que tinham 58 manchas negras no corpo da mulher, e esses pontos escuros representavam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha havia a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa mulher foi profissional de ginecologia e entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade dos jovens, que é quando o jovem vai fazer o aborto, e aí ela ficou com todos aquele ao redor dela, né? Porque também todos esses médicos, não só a pessoa que pratica, né, o aborto, também com os médicos que fazem, todos eles ficam com um débito aí, né, que depois terá que ser resgatado. Aí que ela vai botar. Agora vamos ter vários locais com referências a essas máquinas, esses equipamentos de defesa, no livro Ação e Reação, de 57. Nesse livro tem uma mansão que chama Mansão da Paz, que é um local onde o André Luiz vai estudar, trabalhar. Essa mansão é protegida por uma muralha, que a gente vê aqui a muralha, né? E com hastes, milhares de hastes metálicas cercando essa cidade, né? Como se fosse uma cidade. E como se fosse uma série de para-raios dispostos na muralha. Tinha na torre telescópios diminutos que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo noção do ambiente, que eles veem que é povoada de criaturas agressivas e exóticas, que fugiam, né, quando viam essas entidades manobrando esses canhõezinhos, é um canhonete que eles chamam aqui. E aí o instrutor vai falar, os conflitos aqui são incessantes. E tem um aprendizado que a paz não é conquista da inércia, mas o fruto de equilíbrio entre fé no poder divino e confiança neles mesmos, porque eles também têm que se defender, né? Aqui vai ter um momento que eles vão falar que estão bombardeando a cidade, o local. Aí está, liga as baterias de exaustão, que é uma pessoa da vigilância. Estamos sendo atacados por canhões de bombardeio eletrônico, informou o orientador. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Eles fazem isso para que eles possam entrar, né? Aqui tem um outro livro, que acho que é o do livro que eu estou falando agora, esqueci. Esse aqui está mostrando uma visita de André Luiz na crosta terrestre, 1940, está botando ali, né? E mostra que atrás você vê os espíritos, né, perturbados, né, aqueles espíritos querendo invadir as casas, mas André Luiz chega com o outro instrutor e mais outro amigo, e o instrutor, antes de entrar na casa, ele pede licença, ele vai bater e vai falar com o protetor, o espírito protetor do lar, e eles dão licença para ele entrarem. E esse local, eles falam, quem é que dá a defesa para a gente? É o Evangelho no Lar, que toda casa que faz Evangelho no Lar tem essa defesa de espíritos que possam querer perturbar,
A gente não diz que não vai ter nenhum entrando, não é? Tem uma defesa natural daí, com a oração. Só que se você está sempre acompanhada daquela pessoa que você sintoniza, a sua vibração está sempre naquele sentido, mesmo que, por exemplo, você está numa casa, tem 10 pessoas, 5 pessoas, 2, mas tem um ali que está fora, a gente vê isso num outro livro que eu já falar, do menininho que estava lá na família e ele tinha uma criança, tinha lá uma vibração diferente, e tinha alguns espíritos que estavam lá no lar, cada um acompanhando os seus desafetos. Mas a proteção existe, entende? Na maioria. Então, um vai até conversar com o outro, né? A gente sabe que tem casos que o espírito protetor conversa com aquele que está ali na casa, mas isso tudo é questão de vibração. A gente também tem que manter. E com o evangelho no lar, a gente mantém uma boa vibração. Aqui vai mostrar um portão de acesso a uma casa espírita. Vê que tem um halo luminoso cercando a instituição, protegendo dos espíritos inferiores que estão ali na porta querendo entrar, né? E eles têm também aparelhos que medem, nós já falamos isso já aqui, de que mede a vibração para ver quem é que pode entrar na casa ou não, dos próprios espíritos, né? A gente já viu que eles já citaram isso no livro aqui do Miranda. E lá dentro, enquanto isso, né? Nós mostramos essas fotos uma vez também, alguns dormem. Eles dormem durante a sessão, muitos porque não cultivam atenção, estão cansados e aí não se mantém, mas também tem gente aí dormindo porque o perseguidor espiritual que está lá fora, às vezes está bem longe, mantém a pessoa para que ela fique dormindo por uma hipnose, porque aí não tem interesse que a pessoa fique escutando a palestra e nem se melhore, né? No livro de Mensageiros, tem a citação aqui das barreiras magnéticas de defesa, canhões eletrônicos, lança-choques, petardos magnéticos, redes luminosas de defesa, raios desintegrantes, entre outros. Aí ele pergunta, mas essas armas são utilizadas? Aí o instrutor fala, como não? Nós não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, não vamos atacar ninguém. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. E aqui a gente vê que eles vão falar também que os projéteis expulsam os inimigos através da vibração do medo, tá? Então, não é para atacar ninguém. No livro Memórias do Suicida, vai dizer que também tinha, porque cada livro vai falar dos seus equipamentos, né? E diz que tinha no gabinete estranhas baterias de aparelhos que pareciam ser telescópios possantes, maquinarias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para sondagem a grandes distâncias, espécie de raio-x, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível da Terra. E eu vou passar para vocês o link da palestra, que é maravilhosa. Eu estava escutando hoje de manhã, ela já tem 2 anos até, que a Ivana Rask vai falar sobre a vida na colônia espiritual, onde está o que foi, né, o que fez o livro Memória Suicida, e ela vai falar sobre esses aparelhos também. Mas a palestra, o pedaço que eu consegui ouvir, porque depois eu baixei do YouTube, ela estava explicando com muito didática, vale a pena para quem leu, quem não leu o livro Memória Suicida, vale a pena depois assistir, eu vou mandar o link para o grupo. Para terminar, temos o Obreiro da Vida Eterna, também com a mesma descrição, atacam nos completados magnéticos. Aqui temos uma engenharia de guerra para esses artigos bélicos portáteis, então, emitam raios de choque através de bateria. E, por último, para deixar a gente mais... Só para ela botou lá, eu também achei tão bonita essa... Mas não tem a ver com os aparelhos, não. Essa notícia aqui, em maio de 2005, porque está meio ruim aqui, teve uma visão... Olha só, na China, pareceu uma miragem que durou 4 horas. Essa miragem ficou um monte de gente... as brumas levantadas, muita gente viu. Criaram uma imagem de uma cidade com arranha-céus, ruas largas e uma multidão de pessoas. E todos viram. Quer dizer, aquele que a Jussara coloca lá na live, que ela fala que isso parece como se fosse realmente uma cidade espiritual que ficou aparecendo naquele momento, lá por suas razões que a gente não sabe, e que conseguiu... as pessoas conseguiram ver e fotografar. Olha que coisa maneira, né? Então, vamos voltar para o nosso capítulo. Esse aqui a gente já fechou. Então, aí a gente vê essas defesas, porque ele fala dessas perturbações querendo entrar na instituição, e eles têm algumas defesas, não falou qual, né? Miranda vai continuar contando que naquela manhã, por exemplo, um jovem drogado estava telementalizado por um verdugo de caráter cruel, que o induzia a entrar na sala dedicada aos passes, fechada naquele período por cuidados em relação à pandemia.
Orientado por um funcionário que atendeu o rapaz, né, sobre a impossibilidade de ser atendido, e inspirado pelo verdugo, ele alterou a voz e fez-se agressivo. Para socorrer o funcionário, Cláudio, aquele passista, aplicou passes dispersivos nos centros coronário e cerebral do jovem, conseguindo desimantar o odiento obsessor, que esbravejava furioso. Ele está contando das coisas do dia. A médium Malvina amanheceu enfraquecida pelo desgaste daquela comunicação com o anãozinho, e durante a prece do alvorecer, ela se manteve vinculada à sua guia espiritual e foi melhorando ao longo do dia. E alguns do grupo seguiram cooperando com o Gumercindo. No livro está Gracindo, tem que lembrar que tem que a errata, que o encarnado é o Gumercindo. Então, alguns do grupo estavam cooperando com o Gumercindo, tem que trocar lá no seu livro, que se encontrava em excelente condição moral e espiritual. Gumercindo era o casal da história do anão, lembra? Então, a reunião fizeram um grande bem para ele e para a esposa, pois que afastado o hipnotizador que atormentava a esposa, né? Ela começou a fazer uma reflexão bem orientada. E o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Ele também se deu conta que o apelo dele em oração foi ouvido. E durante a noite houveram recebido a orientação. E durante a noite, quando eles estavam dormindo, né, foram todos participar da reunião, ele recebeu a orientação que necessitava. Ele tinha consciência disso, né? E aí vem um alerta, né? Nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento se erguer o pensamento, a fonte de amor. Daqui a pouco a gente dá uma paradinha para comentar. Então, à noite, ao anoitecer, o grupo... Aqui vamos mudar de assunto. Vocês querem comentar alguma coisa aqui agora sobre o que a gente já falou? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? E vamos entrar no outro assunto agora. Querem falar? Pode prosseguir. Boa noite. Boa noite, Vera. Não, só comentar, mas aí sobre o slide que passou, das pessoas dormindo na casa espírita. Às vezes, as pessoas não dormem porque o obsessor ou que acompanha está do lado de fora, o assunto... Porque, às vezes, o espírito, pelo menos é isso que eu tenho estudado, às vezes o espírito ele não está devidamente... ele ainda não está preparado para ouvir aquela mensagem, e aí por isso que ele adormece. Também. Quer dizer, isso é uma das coisas que eu tenho lido sobre as pessoas dormindo na casa espírita na hora da palestra. Eles falam também que a pessoa pode estar cansada, e aí quem está cansado tenta ir para depois assistir. Tem o cansaço, tem também, vários fatores, né? Pois são vários fatores, mas não é só o cansaço ou porque tem algum espírito, ou o espírito não quer ou o obsessor, né? Não quer que aquele espírito ouça a mensagem. Às vezes ele não está preparado para ouvir aquela mensagem, né? E aí por isso que adormece. Aí. Não, só isso, nada. Então tá bom, vamos continuar. Nada mais. Vamos passar para o resto, agora vai entrar no outro assunto. Agora nós vamos ver aqui que eles vão começar a falar sobre a tal da reunião, né? Ao anoitecer, o grupo seguiu um condutor, um espírito que foi na frente mostrando para ir para a reunião que ia se dar no coração da Amazônia. Miranda relata que ficou deslumbrado na volitação sobre as abençoadas terras do Brasil. Deve ser lindo, né, gente? Ai, como eu fico vendo, eu vejo aquele programa Brasil visto de cima, o mundo visto de cima, eu fico doida para poder volitar. Quer dizer, a gente não sabe se a gente volita à noite, mas que dá vontade de sair por aí volitando. E tu vê que ele, Miranda vai falar isso, que ele estava deslumbrado. E quando eles chegaram nesse lugar, né, que é lá na região da Amazônia, vou explicar direitinho daqui a pouco, que é especificar. Eles ficaram boquiabertos com a beleza em cores cintilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos. Eu botei até em negrito porque são aqueles vários veículos que a gente sabe, né? Aquele Aerobus, e a gente não sabe nem o que acontece hoje em dia, porque lá na época de 1940 já tinha aquele veículo que o André Luiz andou, que era Aerobus, né? Aerobus, como é que se fala? E ele imagina o que é que tem hoje em dia. E esse estava tudo em pleno esplendor da floresta vista do alto. Aí ele vai ver que tem um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão,
e que ele possui uma iluminação especial do próprio material com que for edificado, que isso é uma construção fluídica, né? Tudo isso ali estava construído fluidicamente e eles têm também, falou que estava com uma iluminação especial. Edifícios outros, de menor porte, distribuíam-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas e suavemente claras pela exuberância do luar. O Coliseu estava lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, o físico, que são os encarnados, e do espiritual. O condutor explicou que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil. E eu, como uma boa analista ambiental, vou esclarecer para vocês aqui, que eu também sempre esqueço, que a Amazônia, né, quando fala Amazônia, ela engloba 9 países. Por isso que ele fala que outros países fronteiriços do Brasil. Porque a Amazônia é Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. Isso equivale a 7 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul. Só que mais de 60% dessa área está no Brasil, dividido em 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. Então, o que tem de gente que acha que a Amazônia está só no Amazonas, né? Tem muita gente. Então, já começamos os nossos 10 minutos regressivos. Vou continuar aqui para a gente não atrasar. Então, aí ele continuando o que o Miranda está falando, aquela atividade que dessa aqui de tomar conta dessa área, né? Ele fala aquela atividade tiveram início após o período do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, ou seja, antes da descoberta do Brasil, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, que é a Espanha, né? E esse tratado foi para separar as terras descobertas e a descobrir, que é o caso que o Brasil vem depois, de separar essas terras por ambos os países, em qualquer lugar do mundo. Na América do Sul, houve definição das terras que formariam o Brasil, separando-as da Espanha, no caso, separando da Espanha. Esses países beneficiavam-se daquele pulmão do mundo. No livro está entre aspas. Eu só sublinhei que eu vou explicar o que é esse pulmão do mundo. Então, esses países se beneficiavam daí de modo que a fraternidade vigisse entre as nações que compunham a imensidão territorial, ao mesmo tempo em que todos zelariam pela sua preservação e desenvolvimento. Essa expressão pulmão do mundo, eu acho que a maioria da gente, de todos nós aqui, estudou isso, e isso é errado. Essa expressão para a Amazônia, né? Ela é uma licença poética, mas ficou só para afirmar que a Amazônia é vital para o planeta. O verdadeiro pulmão do mundo é o oceano. Não sei se vocês sabiam disso, eu posso repetir uma coisa que todos sabem, mas é muita gente. Inclusive, há pouco tempo mesmo, o Alberto Almeida colocou na palestra dele, lá no Instagram dele, eu fui lá, coloquei, outras pessoas colocaram. A própria Ana Tereza Camasmini, outro dia estava na palestra, eu fui lá, eu tenho o WhatsApp dela, né? Que eu me comuniquei com ela, outro dia mandei para ela, olha, eu sou sua fã e coisa e tal, mas tem isso. Ela, é uma expressão que as pessoas falam, porque, inclusive, tu vê, aqui no livro tá, só que está entre parênteses. Então, a pessoa não percebe que esse, entre aspas, significa que é uma licença poética. O oceano é que é responsável pelo oxigênio do mundo, 54%. Eles também atuam como regulador de clima. A Amazônia, ela tem uma taxa grande de fotossíntese, porém, a floresta respira, libera o gás carbônico e também no processo de decomposição, tronco, galho, folha morta. Então, na verdade, descobriram que fica no equilíbrio. A vegetação da Amazônia não fica jogando oxigênio para o planeta, entendeu? É só, no caso, que seriam as algas marinhas, é o plâncton, né? O fitoplâncton todo faz isso. Então, aí é só para alertar que eu também tenho umas coisas que eu vejo, e eu vi que eles botaram aqui entre aspas, justamente para frisar. Aí ele vai continuar falando disso, além da floresta e dos rios piscosos, com muitos peixes, né? O solo da Amazônia é uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade. Desde os portadores de riqueza aurífera, há outros radioativos e indispensáveis às indústrias do porvir. Isso aqui, eles frisam, e é super importante, a gente passa esse batido. O que é isso aqui? Isso é o que ainda vem, que a gente, né, vê algumas referências, desses aparelhos, esses transportes que vão andar por hélio, por sei lá qual é o gás que vai ter, o que vai acontecer. E existe aí na Amazônia esses radioativos, esses outros, né, não sei se vai ser minério que vai ser,
indispensável porque ainda vem uma indústria de porvir mais evoluída, que com certeza, é o que eu falei agora mesmo, se eu tinha aeróbicos em 1940 e a gente nem sabe o que é isso agora, imagina o que tem agora no plano espiritual. E aí um dia isso vai ter aqui na Terra. Nós não vamos estar aqui mais, mas vamos estar só... Hoje a gente está de lá olhando, a gente já está reencarnado. Bom, aí eu vou fechar essa parte aqui de apresentação para ver se a gente passa para... Terminando aqui, para a gente passar para outra reunião. Miranda diz que a região seria como uma sede central para esparcir bênçãos por toda a América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Por essa razão, foi eleita para recepcionar os chefes de grupos em atividades nas terras do Cruzeiro do Sul e dos países que lhe fazem fronteira ou não. Chegaram vários representantes, afrodescendentes, indígenas xamãs de diversas tribos, inclusive de algumas não aculturadas, se encontravam presentes. Em seguida, chegou um grupo de nobres seres espirituais, capitaneados pelo Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos espanhóis, né, que haviam dedicado a existência no planeta às gloriosas histórias de heroísmo da sua fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram. No local, havia milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados, em desdobramento, né, que estavam dormindo, separados pelas origens numa harmonia de cores e de sons que soavam no ar gentil. Nesse instante, os serviços de reprodução do som anunciaram a chegada do embaixador Ismael. Na entrada do recinto, entrou uma elite de guias espirituais, entre os quais José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que acompanhavam o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, que era conduzido ao imenso palco. À mesa diretora sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos, ao lado do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, um grande coral infanto-juvenil encheu o local de magia musical em suas vozes angelicais e incomparável beleza. Imagina só o espetáculo, coisa linda, né? As crianças cantando, infanto-juvenil. No esplendor da multidão, surgiu uma luz multicor em tons suaves que desceu sobre o centro do cenário, numa névoa brilhante, e nela materializou-se a pouco e pouco o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do cabo, a gardênia, reacendeu no imenso auditório. Miranda diz que não pôde suportar as emoções, agora transformadas em lágrimas silenciosas de felicidade. Eu acho que se fosse comigo, já está toda encharcada de tanto chorar, porque só de imaginar essa cena a gente já fica emocionado. O nobre guia fazia-se acompanhar por 2 mensageiros. Ele chegou com 2 mensageiros que pareciam venerandos profetas da antiguidade israelita. O coral silenciou e o sublime enviado de Jesus e seus áulicos foram acomodados à mesa, coberta por um inigualável arranjo floral com as tonalidades azul e amarelo sobre um fundo verde, parecendo a bandeira brasileira, né, o símbolo da pátria. Bem apresentado, o mestre de cerimônias falou: nesse mesmo instante, com as naturais acomodações dos fusos horários, em praticamente todas as nações do planeta, realiza-se um espetáculo a este semelhante, com os dirigentes espirituais de cada país. Então, naquela hora, estava todo mundo junto, o mundo inteiro. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. O guia espiritual de cada pátria exporá o que está previsto e os futuros tempos, no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. 2 minutinhos para a gente comentar essa bomba dessa notícia aí. Vê que ele fala que Jesus enviou os mensageiros para divertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do globo. Ou seja, vai ser agora, tá? Então não adianta, tem que começar a mudar, porque tipo, estourou ali, estourou a paciência. Na verdade, assim, tem um limite, né? E aí eles estavam aguardando. E ele fala que cada guia vai expor o que está previsto para agora e o que diz respeito a essa inevitável transformação, que já vem ocorrendo e agora necessita ser acelerada. Agora vai ser acelerada. O que vocês acham? Temos 2 minutinhos, 1 minutinho e meio. Quem quer falar só um pouquinho para a gente passar para a próxima reunião? Comenta alguém aí. Fala, gente.
Oi, Sultane. Rapidamente, porque tem Um minuto. tempo mesmo. É interessante essa abertura, né, que é dada antes do discurso, né, do Ismael, sobre a quantidade de eventos idênticos acontecendo em todo o planeta naquele momento, simultaneamente, né? Então, o alerta é feito assim de forma muito incisiva à humanidade, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Então tá, vamos lá, porque já encerrou aí o tempo. Vamos terminar essa e vamos passar para a próxima, porque a gente tem que continuar mesmo o texto. Até já para vocês. Já está acabando aí. Tchau.